Salve, salve família Liberdade! Viva a liberdade! Quando você vê esse rostinho aqui aparecendo na sua tela, é sinal de boa informação. Toninho Medeiros está on e hoje o Caderno de Serviços está aqui com ele, Dr. Rodrigo Cavalcante. Doutor, primeiro, as boas-vindas, né? Seja bem-vindo à TV Liberdade AL. Gostaria que o senhor se apresentasse ao nosso querido público que adora falar sobre saúde. Bacana, Tony. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu sempre ouvi você, né, e obviamente em outros meios de comunicação. Estou muito feliz aí pela sua iniciativa, tenho certeza que será um grande sucesso. Meu nome é Rodrigo Cavalcante, eu sou cirurgião dentista, sou formado há 12 anos, há 22 anos, já que diminui minha idade, 22 anos, sou especialista em implantes dentários e eu sou o coordenador dos serviços aqui na Odontológica. O nosso tema do programa de hoje é Brasil, terra dos banguelos, terra das banguelas, terra dos desdentados. Como assim, doutor? Tony, pois é, nós evoluímos muito, né? Nós evoluímos muito no que tange aos cuidados intraorais, né? Nos cuidados com a saúde bucal, mas ainda estamos longe de uma solução aí que a gente pode ser considerado ideal, né? O último censo que nós tivemos foi em 2014 e esse censo mostrou que a cada 10 pessoas acima de 60 anos, mais ou menos 2,5 pessoas são totalmente desdentados. Então isso, veja, é um problema de saúde pública, acredito que seja um dos maiores problemas de saúde pública, visto que esse é um problema que acarreta todas as funções do organismo, né? Porque a digestão, a saúde começa pela boca, então se a pessoa não tem uma digestão adequada, toda a saúde sistêmica do paciente fica comprometida. Isso é a ponta do iceberg, né? A pessoa não conseguir mastigar, mas claro que a gente pode conversar mais sobre esses outros problemas advindos dessa falta de dentes, que realmente interfere muito na vida do paciente. Eu gosto muito de esporte, sabe, doutor? E certa feita ouvi de uma reportagem sobre um jogador que se machucava muito, estava sempre contundido e tal, e foi através da investigação, inclusive dentária, que foi descoberto que um problema num dente estava afetando no dia a dia dele como profissional do esporte. Isso é muito bacana, viu, Tony? Porque hoje a medicina do esporte está muito vinculada a essa questão. Esses dias a gente recebeu, quando ainda o presidente do ASA era o Rogério, ele visitou lá uma escola que a gente tem, né, e aí ele foi conversar lá para os atletas do ASA fazerem tratamentos odontológicos. Por quê? Um técnico que chegou aqui, de renome, viu que o rendimento de alguns jogadores estavam com o potencial reduzido, né? E aí observou-se lá que realmente fazendo o tratamento, e isso dentro do esporte já é uma coisa natural, já é comum eles fazerem o tratamento, porque a gente sabe, o paciente, por exemplo, o esportista que tem, por exemplo, uma cárie no dente, essa cárie vai gerar uma inflamação. Inflamação a gente vê que está relacionada ao desempenho da pessoa, né? Sempre que a pessoa tem o PCR, que é um exame que a gente mostra lá, que a quantidade de inflamação que tem no organismo, o rendimento da pessoa é diminuído. Isso eu posso falar para você, o rendimento cognitivo, o rendimento físico, a resistência do que o esportista tem. Então hoje está tudo muito ligado, né? E a gente está muito feliz que essas coisas vieram à tona. Era uma coisa que a gente já via dentro da nossa observação clínica, e agora a literatura veio para comprovar. Claro que essas questões de cárie, inflamação, tem um peso. Se a gente for partir para falta de dente, obviamente já tem outro peso um pouco maior, né? Mas o certo é que essas coisas hoje estão tudo interligadas, e que bom que isso está vindo à tona. A falta de dentes, assim, porque alguém pode estar assistindo agora, mas eu não sou jogador, eu não jogo basquete, não jogo futebol e tal, enfim. Mas para quem está no dia a dia, numa rotina de escritório ou dirige ônibus, enfim, quem não é atleta, a questão da dentição, o quanto ela é importante também. Bacana demais, Tony, você perguntar isso, porque, veja, se a gente for relacionar somente a falta de dente, a gente vai... Porque não é uma questão só de vaidade. De forma alguma. E eu acredito que essa é uma questão importante também, mas, veja, a falta de dente, a gente fala, é o ditado que a gente mais fala, a saúde começa pela boca. Isso não é uma frase clichê, não é um lugar comum, porque a saúde realmente começa pela boca. Porque você veja, a gente fala que qualquer tipo de inflamação que a gente tenha na boca, ela tem 2 vetores. Porque é diferente, vamos supor que a gente tem uma inflamação aqui no braço. Essa inflamação está localizada, embora interfira em toda a minha vida, mas ela está localizada.
quando eu tenho inflamação na minha boca, eu engulo o produto dessa inflamação. Então ela faz o efeito dela na boca e faz o efeito em todo o organismo. Né? Por isso que a gente fala que ela é potencializada. Né? E eu estou falando de inflamação, mas do mesmo jeito, se eu tenho apenas a falta de um dente, que seja, eu vou mastigar muito mais do outro lado. E ainda que o alimento seja menos digerido, de qualquer maneira eu estou forçando muito mais um lado do corpo. Né? É como se eu estivesse jogando tênis sem fazer fisioterapia com o outro lado. E você sabe que sempre que o esportista precisa exercer força só de um lado, como é a questão de quem joga tênis, ele precisa fazer algum tipo de equilíbrio muscular. Né? No caso da face, querer compensar, né? No caso da face tem isso, a gente vai desenvolvendo problemas de articulação, problemas de fonação, dores na musculatura, na articulação, né? Então, ou seja, é importante que realmente o cara perca um dente e ele reponha esse dente, porque existe um efeito cascata, sabe, Tony? Importante. Você perder um dente, o organismo ele sempre tenta compensar um problema. Né? Então, o que acontece? Vamos supor que o cara perdeu um dente lá atrás, né? Um molar inferior. Diz assim, tem algum problema? Tem muitos problemas ele não repor esse dente, porque o que acontece é esse efeito de compensação. Os dentes vizinhos, eles tendem a inclinar para aquele lugar onde perdeu, o dente de cima ele tende a ir para baixo, e sem dúvida vai começar a abrir espaços na boca do cara. Então tem um efeito cascata, um efeito dominó, que atinge depois o dente da frente, por exemplo, mesmo que ele perdeu o dente lá atrás. Você vai criando outras situações cada vez piores, enquanto não tratar a primeira. Exatamente, Tony. Então assim, você veja, a gente está falando de um dente, né? Mas se a gente for para o âmbito da nossa realidade clínica, o que a gente vê em consultório, cara, naturalmente o cara perde 2 dentes, 3, 10, 20, chega ao ponto de perder dentes muito jovens, né? Isso é uma transição, mas eu gosto muito das frases do Ariano Suassuna, quando ele fala: história ruim de passar é história boa de contar. Esses dias a gente viu uma senhora aqui que ela perdeu os dentes com 15 anos de idade, o pai dela pediu para ela tirar os dentes para dar um presente de aniversário de 15 anos. Ou seja, a menina tinha os dentes, o cara mandou arrancar e deu 2 próteses para a menina, como se fosse um presente de 15 anos legal. Daí ela perdeu os dentes dessa forma. Mas você veja, né, essa questão cultural, a gente ainda está muito longe. Né? Para a gente, às vezes, é uma coisa comum a gente escovar os dentes 3 vezes ao dia e passar fio dental, mas para muita gente, esse é um conhecimento que ainda precisa chegar. A realidade está longe, né? Para algumas pessoas. Né? Ainda está muito longe. Por falar nisso, a gente falou de um dente, o quanto a um dente que falte provoca outras situações. Mas até comecei falando sobre desdentados, desdentadas, banguelos, banguelas. Como isso deve ser para o dia a dia de quem chega aqui, assim? Como é que a gente já percebe que o senhor tem uma percepção que vai além da questão técnica da dentição, né? Da percepção do olhar humano do paciente. Então, isso pra gente é um assunto que a gente gosta muito, sabe? A gente acaba até palestrando sobre esse assunto porque a gente se dedicou bastante a esse tópico. Os pacientes desdentados totais é uma entidade diferente pra gente, sabe? Especial dentro da odontologia. Porque, primeiro, que é um paciente que ele teve um histórico triste dentro da profissão, né? Veja, a pessoa sair perdendo de dente a dente, naturalmente a pessoa tem entre 28 e 32 dentes, então imagine, é um histórico triste. Né? Então esses pacientes eles chegam aqui com uma carga muito forte, é uma carga de medo, ansiedade, de desconfiança, né? Diante das situações que a gente tem. Né? Então esses pacientes normalmente são pacientes que a gente vê o aspecto envelhecido, né? Às vezes o cara tem 40 anos, ele chega aqui com aspecto de 60 anos, porque naturalmente quando você perde um dente, aquelas estruturas de suporte, elas também são perdidas. Né? A gente tem um processo de atrofia dos ossos maxilares, o que faz com que a pessoa perca o suporte dos tecidos e essas linhas da expressão facial fiquem muito mais marcadas. Né? Atrelado a isso, são pacientes que desenvolveram muitas vezes problemas sistêmicos, ou problemas de coagulação, problemas de diabetes, até também por conta disso. Né, esses problemas de falta de dente contribuiu com essa piora da saúde sistêmica, saúde geral do corpo. Né? Então são pacientes que a gente tem todo um cuidado e um carinho para realmente a gente conseguir fazer com que esse paciente se sinta mais à vontade. Mas não é incomum, viu, Tony? Os pacientes chegam aqui e às vezes pedem para mim auxiliar a sair da sala, para você entender assim, o nível de medo, de vergonha que essas pessoas sentem, né, de tirar a prótese. A gente às vezes vê que a pessoa é casada durante 20 anos com uma pessoa e o cônjuge nunca viu essa pessoa sem dente. Sem a prótese. Ou
não sabia sequer que se a pessoa sabe se a pessoa usa prótese total, até pode desconfiar, mas a pessoa acaba não falando, porque realmente é um problema muito tenso, né? E aí a gente tem as possibilidades de resolver esse problema. E, claro, o senhor comentou aí sobre a senhora, né, perdeu os dentes com 15 anos, perdeu não, né? Retirou os dentes com 15 anos, mas em geral, assim, o que é que provoca a retirada, a necessidade ou a perda desses dentes? Ô Tony, veja que é muito interessante você perguntar isso, porque isso precisa ser uma tecla que tem que ser muito batida, né? A gente, principalmente, eu vou falar assim, principalmente, mas muito aqui no Nordeste a gente tem uma cultura do doce, né? De a gente, após as refeições, ter a sobremesa, o doce de leite, né? Os doces em geral. O açúcar refinado, ele é um grande inimigo para a saúde sistêmica do paciente, para a saúde geral. E ele é número 1 inimigo para questões da cárie dentária, né? Então, o que vem a fazer a pessoa perder muitos dentes realmente é uma falta de conhecimento com as atitudes que elas funcionam para evitar a cárie, né? A cárie dentária, é óbvio, a gente nós evoluímos muito no combate à cárie dentária, mas o nosso passado muito recente é um passado onde as pessoas comem muito doce e associado a isso não tem uma higienização padrão. E o que é essa higienização padrão? Escovação 3 vezes ao dia e fio dental 3 vezes ao dia. E na sequência, tá? Fio dental... Há tanto tempo, doutor. Eu escuto isso há tanto tempo, doutor. Exato. O detalhe que é o seguinte, Tony. Às vezes isso precisa ser repetido com a frequência, porque não é raro pessoas de 3º grau chegar aqui na clínica, até sabem que precisa passar fio dental e escovar os dentes, mas não fazem. Aí entre o saber e o fazer existe uma outra lacuna gigante, né? E aí, problemas simples, por exemplo, Tony. A pessoa passou o fio dental e sangrou. Não passo mais fio dental porque sangra. É justamente ali onde a pessoa precisa insistir mais no fio dental. Porque se está passando o fio dental e está sangrando é porque está inflamado. Está faltando o fio dental. Então, a passagem frequente do fio dental que vai fazer com que a gengiva ela crie uma resistência ao ponto de segurar, de suportar aquele pequeno trauma que é o fio dental, que é importante aquele pequeno trauma para que a célula ela desenvolva e fique mais resistente. Esse é um princípio biológico, né? Que você força a estrutura e a estrutura ela acaba se fortalecendo e fica mais saudável diante daquele pequeno trauma. Acontece também de chegar aqui paciente com uma prótese que não seja de acordo com a vida dele, com a estrutura física da boca? Tony, veja, isso aí é lamentável, mas isso é uma frequência muito grande. Por quê, Tony? A gente tem uma cultura ainda muito forte de pessoas que não têm formação e fazem prótese. Os protéticos, né, não vou dizer todos, mas tem uma quantidade importante de protéticos na nossa cidade e região, né, até com uma questão histórica, não tinha dentista para atender essas pessoas, e essas pessoas não têm formação para fazer isso, né? E às vezes você vê que a prótese está no paciente, ela está mais atrapalhando do que ajudando, por uma série de coisas. Existe uma técnica para se fazer isso, a gente passa um bom tempo na faculdade aprendendo a fazer isso, não é uma coisa tão simples, né? Então, próteses mal adaptadas, elas acarretam uma perda óssea e acarretam uma inflamação dentro da boca que era melhor a pessoa não ter, porque aquilo ali está provocando muito problema. Hoje chegou uma paciente desse jeito aqui na clínica, né? E às vezes assim, claro, o colega tentou ajudar, né? Mas acabou atrapalhando bastante a vida da pessoa, né? Então isso acontece muito. E aí volta aquela questão de procurar profissional qualificado, que tenha conhecimento, para que possa... Porque tem toda uma técnica, e hoje com a modernidade, com a tecnologia, tudo isso, e o olhar humanizado facilita muito para esse processo. Exatamente, Tony. Como você falou aí, essa questão da tecnologia, hoje a gente precisa colocar esses processos tecnológicos, né, essas soluções odontológicas dentro da nossa prática. Então, para você ter ideia, um detalhe é você fazer uma prótese de uma maneira artesanal. Qual é a vantagem e a desvantagem disso? Claro, a vantagem é que a gente consegue ver pequenas nuances para aquele paciente, né? Mas hoje a tecnologia entrega isso. Hoje a gente associa as técnicas junto com a tecnologia, e os processos eles passam a ser robotizados. Como você está vendo aqui, é uma impressora 3D aqui ao seu lado. Certo. A gente desenha o sorriso do paciente no computador, né? E a gente cria, entendendo qual é o comportamento do paciente, se ele é mais extrovertido, é menos extrovertido,
como é o comportamento dele e coloca características psicológicas dentro da prótese. É o que a gente chama de visagismo. Para o cara não ficar todo mundo com o mesmo sorriso. Então, até muita gente fala isso, todo mundo fica com um sorriso parecido. Não. Hoje a gente tem instrumentos, né, tem conhecimento, a tecnologia auxilia isso, e a gente aperta um botão e a impressora produz essa prótese para o paciente com o maior grau de assertividade possível, que muitas vezes a mão humana não conseguiria fazer essa repetição com tanta eficiência, né? Então hoje, claro, a gente tem toda uma técnica para se usar, mas também tem a tecnologia que está associada a isso aí para entregar resultados mais previsíveis para os pacientes. Doutor Rodrigo, claro, você falou sobre a tecnologia hoje, mas como é que era no passado para fazer esse tipo de prótese? Quando não tinha essa tecnologia, né? Quando não tinha essa condição e o know-how, por exemplo, como o senhor tem, como é que o pessoal fazia antes? É uma curiosidade mesmo pessoal. Tony, aí você veja, aí tem... Você falando aí eu fiquei imaginando, caramba, hoje tá assim, tá, mas como é que era antes? Aí eu vou dizer como é que era antes e na verdade como é que ainda é hoje, né? Porque muita gente ainda tá disso aí. Existe um passo a passo, sabe, Tony, para a gente fazer esse procedimento, né? Existe técnicas para se fazer isso, mas veja, técnicas odontológicas que são sustentadas por uma literatura que é importante a nível mundial, mas a gente vê de todo jeito, principalmente a gente aqui que mora no interior, pessoas, por exemplo, nessa época agora de campanha política, que o protético faz lá 50, 100 próteses e a pessoa chega no lugar, escolhe e adapta e vê a que melhor fica na pessoa. Ou seja, isso é uma coisa assim que a gente acha um absurdo, mas isso ainda acontece. A gente sabe onde é que isso está acontecendo. Isso não funciona, nunca funcionou, mas aí tem de todo jeito. Tem gente que segue uma técnica, tem gente que segue a metade da técnica, tem gente que segue a técnica completa, tem gente que não segue técnica nenhuma, aí tem uma variedade. Da própria cabeça. Da própria cabeça, isso tem muito. E tem essa questão. Aí puxa um pouco do pessoal da Índia, que vai lá, tem a panela uma bacia de prótese, e a pessoa vai aqui ficar mais adequada, ele leva para casa. Eu ouvi essa história, eu achava que era brincadeira. Tem. Aqui era pela Confesso, é sério, eu achava que era brincadeira, porque eu já ouvi também essa em relação a óculos. Né? E aí você vai puxando cada... Depois eu lhe digo os lugares aí. Tem muitos. Mas eu achava que era pura brincadeira, mas é uma realidade. Isso aí eu sei, isso é cruel e triste. Porque o quanto deve afetar. Eu usei o termo vaidade, mas não foi o vaidade no sentido ruim da palavra, mas é de autoestima. Autoestima. Exato. O quanto isso deve... E quando afeta a autoestima, você acaba travando para várias outras situações da vida social. Tudo, Tony, né? A gente vê pessoas aqui que elas têm problemas muito básicos, relacionamentos amorosos, outras de dificuldade de relacionamento com os amigos, outras que não sabem o que é rir na vida, não sabem, criam uma introspecção extremamente acentuada, outras pessoas que não conseguem trabalho por conta disso, ou seja, a pessoa fica realmente travada, desenvolve quadros de depressão, quadros importantes de depressão. Eu tenho algumas histórias aqui, Tony, que algumas são cômicas, outras são cômicas e trágicas, mas ao ponto de eu estava no shopping, como é o nome? O Partage? O Partage Shopping, e eu estava na mesa com os amigos, e uma senhora chegou até mim, bateu no meu ombro e disse que queria me dar um abraço. E eu, sem muito entender porquê, ela disse: Rodrigo, é porque meu marido estava pensando em tirar a própria vida. E depois que você fez o tratamento lá, ele realmente teve um outro comportamento. Uma história triste que aconteceu na cidade, o cara perdeu os filhos, entrou na depressão, junto com isso aí, passou o tempo, ele não conseguiu, porque sem os dentes, realmente o cara desenvolveu um quadro fortíssimo de depressão. E aí foi o passo inicial para ele sair dessa, né? Ele olhar para o espelho e gostar do que está vendo. Porque, Tony, essa questão da estética, a gente às vezes coloca em segundo plano, e não é. Porque, veja, a questão da estética não é o que os outros estão vendo, é sobretudo como você vê os outros a partir daquele olhar empoderado. Então, quando você olha para o espelho e você gosta do que está vendo, tudo ali se torna diferente. O teu olhar, ele muda. Então, é muito forte isso, né? Então, às vezes a gente coloca isso daí em segundo plano, equivocadamente. Porque isso tem um poder muito grande na autoestima, e em tudo que a pessoa vai fazer a partir daquilo ali, ele tem um outro olhar.
Perfeito. Bom, doutor Rodrigo Cavalcante, teve algum assunto aí dentro da nossa conversa que eu acabei não perguntando, ou a gente não inventou? Tony, o que eu acho é que é uma coisa importante e é uma curiosidade que muita gente tem, que é o seguinte: as possibilidades de solução disso hoje dentro da implantodontia. Porque você veja, a gente falou muito de próteses removíveis, né? A prótese removível, embora ela seja a solução inicial, ela nem de longe é a solução mais importante que a gente tem. Porque os pacientes que usam próteses removíveis, eles têm uma limitação fortíssima. Não existe, Tony, nos meus 22 anos de formado, e isso aí através de livros e de muitas pessoas que trabalham há mais tempo do que eu, não existe um paciente sequer que exista que ele adore usar uma prótese. Essa pessoa não existe. A prótese superior, ela ocupa o céu da boca, faz com que o paciente não sinta o gosto dos alimentos, ela tem mobilidade. A prótese inferior, por mais que ela seja confeccionada corretamente, ela é uma prótese que ela não para na boca, a dificuldade é enorme. Por isso, os implantes dentários. Os implantes dentários hoje são soluções eficientes, que a gente consegue, em 3 dias de tratamento, concluir o tratamento do paciente, peças definitivas, e é um absurdo como a gente vê a melhora de vida, a qualidade de vida desses pacientes. Porque aí eles conseguem desenvolver uma eficiência mastigatória a mais próxima dos dentes naturais possíveis. Veja, o que eu estou falando, a mais próxima possível, porque igual que era o dente antigamente, nunca vai ter. Mas a mais próxima possível, né, em relação à estética do paciente, é a melhor possível, porque a gente tem uma estrutura que consegue desenvolver o suporte para os tecidos, né, e nessa velocidade de tempo, em 3 dias de tratamento. 3 dias só. Peças definitivas, né? Então, se a gente for olhar dentro de uma perspectiva que até bem pouco tempo atrás a gente precisava fazer enxertos ósseos, eram tratamentos que envolviam um certo grau de morbidade. Hoje a gente tem tratamentos que, quando a gente envolve tecnologia, a gente acaba entregando resultados muito rápidos, eficientes, economicamente viáveis. A gente tem formatos que a gente consegue adaptar a solução para pessoas com realidades financeiras diferentes, né? Então, veja, nós evoluímos enormemente nessa questão, e eu acredito que essa seja realmente a grande contribuição que a odontologia tem para entregar para o mundo, melhorar de uma forma eficiente, rápida e economicamente viável para diferentes classes sociais. Em 3 dias? Em 3 dias, é o que a gente chama de implante com carga imediata, né? Às vezes o paciente sai daqui com os dentes na boca, mas sai com o dente provisório, e até 72 horas a gente coloca esses dentes definitivos. Não precisa estar tirando... Acaba, justamente o grande benefício, é um tratamento que a gente devolve a eficiência máxima mastigatória para o paciente, né? Porque as peças ficam fixas, né? Então o paciente volta a se alimentar corretamente, volta a gostar de olhar para o espelho, né? E sem dúvida toda essa questão sistêmica do paciente, né? Ou seja, a questão da saúde geral do organismo fica beneficiada por esse processo. Perfeito. Doutor Rodrigo, pessoal, só para você entender, assim, antes da gente começar essa gravação, a gente passou aqui uns 40 minutos conversando, batendo papo, conversou sobre um monte de coisa. Eu vou sair daqui hoje com tanta informação boa que eu queria voltar, doutor. Rapaz, será um presente que você vai dar aqui pra gente, Tony, porque a gente gosta muito do seu trabalho, gosta muito da sua conversa, do bate-papo e da forma como você conduz as entrevistas, deixando a gente aqui totalmente tranquilo. Pronto, obrigado, TV Liberdade sempre de portas abertas, para sempre boa informação. E como eu costumo dizer até para nossa turma, para a família Liberdade, eu só ando bem acompanhado, porque a TV Liberdade AL é um canal que está aqui no YouTube, está aqui no Araplay também, mas é um canal voltado apenas para boas informações. E para informações que a gente possa enriquecer a população, ajudar a desenvolver o propósito. Bacana. Ajudar a desenvolver culturalmente, emocionalmente, financeiramente, dando ideias. Tem programas com milhares de visualizações que as pessoas aprendem a fazer alguma coisa na época da pandemia mesmo, transformando lixo em luxo, né, Luarte? Então, assim, o propósito da Liberdade é justamente esse tipo de propósito também, Dr. Rodrigo Cavalcante, que é transformar as vidas das pessoas, que às vezes elas precisam apenas de alguém que estenda a mão. Que bacana, Tony. Que mostre o caminho. E nós estamos aqui para isso, né? Meu amigo, mais uma vez, reiterando, viu? E quero agradecer a você e aí aos telespectadores da TV Liberdade. Tenho certeza que a sua vinda agora de forma integral vai abrilhantar, né, toda a programação. E parabéns e obrigado por tudo. Obrigado, doutor Rodrigo. Sucesso sempre. Registrando também a presença do Dr. Ivan, né? Dr. Ivan,
Aqui é nosso... Vem pra cá, passa aí. Firme e forte aqui com a gente. Tava aqui fazendo esse apoio técnico. Valeu, querido. Valeu. Galera do Serviço volta amanhã com muito mais informação. TV Liberdade AL, a TV que respeita você. Vida que segue sempre. Tchau. Bacana, Tony. Bacana demais.